E se o dia começou negativo com uma notícia dessas, né, com o Paulo Guedes querendo furar o teto dos gastos, não podia terminar pior. Ibovespa chegou a cair mais de 4%, tocou a casa dos 105 mil pontos e fechou aí com uma queda de quase 3%. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo hoje, juntamente com o Henrico, sócio aqui da Levante. Henrico, o que foi isso hoje? A bolsa desmoronou, tivemos aí furando, né, o Guedes furando o teto dos gastos, podendo sair. Durante o dia, ajuda para diesel. Assim, qual que é a tua visão para o que aconteceu hoje? Acho que no curto prazo justamente o impacto é isso, né, Rafa? Você mostrou o jornal, o Guedes promovendo ali furar teto, e não é nem pelo valor em si, né, mas é o que isso pode abrir daqui para frente, né? Então se passa um Auxílio Brasil, pode passar outras coisas e aí não é mais só um controle, né? O mercado acaba falando quanto mais vai vir, né? O que mais vai ficar fora do teto? É uma questão complexa também, né, Rafa? Se a gente falar até Janet Yellen, ex-presidente do BC, do Fed, perdão, dos Estados Unidos, né, e agora secretária do Tesouro, ela também chegou a discutir lá, né? Ela defende que o teto americano seja revisto, seja suspenso, então é uma questão que eu acho que vem ainda decorrente de pandemia, no curto prazo afeta, né? A queda de mercado hoje é em virtude disso. E aí quando a gente pega exatamente, né? Eu acho que um país desenvolvido, quando propõe alguma coisa dessa, ele não tem tanto que se provar. Quando você pega um emergente e você pega ainda o Guedes, que veio com uma proposta liberal, que colocou, né, sobre o pilar dele ali no governo como reformista, lógico que nos últimos meses isso acabou se reduzindo bastante do lado de reformas, né? Mas furar o teto dos gastos, e mesmo que seja com um valor, entre aspas, baixo, né? Essa mudança, é o que representa e o que pode representar, né? As decorrências aí do mercado, do governo continuar fazendo esse tipo de coisa. A gente estamos entrando no ano que vem, que é um ano eleitoral, vai ser um ano disputadíssimo, né? E essa briga aí eleitoral pode gerar mais estouros, né, nos tetos, aí, um aumento do gasto público em função de ser um ano eleitoral. Então, acho que é mais a representatividade do que, de fato, o fato mesmo, né? Sem dúvida, totalmente diferente da questão americana, né? Aqui, então, hoje a gente viu o bolso caindo, dólar dispara, juro dispara, né? Fomos de janeiro 25, 11,49, né? Mais 60 basis points, né? 2 dias seguidos. Então, e o mercado falando, olha, não é isso que a gente quer, a gente tem o real, não tem o dólar, né? Uma moeda muito mais fraca. E aí também CDS, investidor estrangeiro, olhando para o Brasil de uma outra forma, né? Com essas questões de curto prazo. E é comum, a gente tem vivido esse cenário, né? Essas questões acabam afetando a Bolsa Brasileira e a gente está vendo um dia que a S&P bate máxima histórica, o Ibovespa acabou caindo aí quase 3% hoje. E aí quando a gente pega, né, as correlações com os emergentes, né, que eu venho falando bastante aqui no canal, que já tinha um gap aí de 25%, 28%, esse gap abriu ainda mais, né? E o que eu vejo, né, o importante para o investidor é entender, o cenário é ruim? É. Mas o cenário está precificado? E assim, o que eu vejo hoje, Brasil com a bolsa abrindo quase 30% em relação aos emergentes, aos desenvolvidos. Juros, né, quando você pega o longo prazo ali, falando de um pré a 11,5%, então assim, está precificado um cenário muito ruim, né? Tipo assim, não é que a gente está fletando com o abismo, é praticamente que o Brasil pulou no abismo. O preço das ações de muitas reflete isso, né? Porque a gente está meio descorrelacionado. Quando você olha para os resultados das empresas, estão vindo positivo, principalmente varejo, né? Retomando. E o que a gente vê são as ações mais afetadas, né? Essa descorrelação é o que a gente tem visto bastante. E aí, né? Uma das coisas, eu penso muito no longo prazo, eu tenho algumas estratégias e nesse momento, em muitas delas, mudou o fundamento ou não mudou? Assim, tem uma piora, uma deterioração em Brasil. Não estou exposto em ações estatais. Tenho exposição a empresas dolarizadas que acabam me ajudando a redear no caso de um cenário muito negativo, que não acho que vai acontecer, mas acaba me ajudando. E tenho uma aposta em ações de valor ou ações que estão muito descontadas, que estão entregando bons resultados, estão retomando, por exemplo, varejo, e que tem uma certa tranquilidade, mesmo vendo a queda, e não olho para o preço, estou olhando para o valuation, e acaba ficando mais atrativa. Como é que você olha nesse momento? Vai pensando que você é um cara mais de curto prazo, o que pensar
para o investidor que está nos assistindo. Perfeito, acho que vai totalmente em linha com isso que você colocou, né, Rafa? Você tem feito alguns comentários, bancos baratos, né? Então vale a gente destacar, né? Banco, por exemplo, Itaú hoje caiu cerca de 1,30%, a bolsa caiu o dobro, né? Numa ação que não tem um beta assim tão baixo, né? Então tem ações baratas e no curto prazo a gente tem que olhar para isso, né? Porque alinhar a expectativa, né? A gente não está esperando a questão do auxílio, fura-teto, não é uma questão que começou hoje ou saiu, é uma novidade, né? Algo que o mercado vem precificando desde os 130 mil pontos e testando os 107, né? Então, no curtíssimo prazo, o horizonte é ali, bolsa não está saindo de lugar nenhum, está hora 107, hora 114. A volatilidade está alta, mas assim, como se adequar nisso, né? O que comprar, o que não comprar. Então, assim, vendendo algo que está caro, algo que valorizou muito, e a gente vai monitorando isso, vai estudando uma estratégia para curto prazo e, de repente, se posicionando, no caso do Itaú, por exemplo, está barato para longo prazo, se a gente estudar historicamente, num dia que bolsa cai muito, o Itaú, por exemplo, não cai na mesma intensidade. Fazer essas trocas, ajustando, né? Tipo, pegar o que caiu menos ou o que está com ganho. Exatamente. E alinhar o tempo inteiro a expectativa, né? Não é uma novidade para a gente que está vendo isso, já viu questões em Dilma, em Temer, com Bolsonaro, com Fernando Henrique, enfim, sempre teve alguma questão, né? A gente fiz aquela comparação com o Fed, com Janet Yellen falando lá, a gente vive um outro cenário aqui, né? Uma coisa totalmente diferente e isso vai acontecer, né? Isso vem acontecendo, volatilidade tem crescido. Sim, e deve crescer ainda mais no ano que vem, que é um ano eleitoral, assim, investidores não esperem tranquilidade no ano que vem, mas ter volatilidade significa ter oportunidades. E até aproveitar, né, Henrique, você está com um projeto novo, falando aí sobre essas estratégias tuas, essas oportunidades, não tá? Sim. Gravamos aí 3 vídeos, né, para falar um pouquinho sobre isso, 26, 27 e 28 vai no ar, é justamente para falar, né, entre expectativa, se você tem uma estratégia ali, como é que você está preparado para cenário, você é um investidor de longo prazo, se protegeu, a sua carteira está balanceada para isso, né? Investidor de curto prazo, como tirar proveito dessa volatilidade, como você falou, né, Rafa? Todo mundo sabe que crise traz oportunidade, tem coisa que fica muito cara, tem coisa que fica barata. Então, preparem um vídeo aí para a gente comentar a eterna questão do mercado, né? Uma estratégia vencedora, né? O que o profissional acaba fazendo para se manter nesse cenário, né? Tem fundos aí de muito sucesso, por exemplo. Exatamente. Então, vou deixar o link aqui embaixo, pessoal, se cadastrem lá para assistir um pouco mais sobre a estratégia do Henrico. E, pessoal, nesse momento, cautela. Acho que é uma coisa mais importante para o investidor é parar, ter calma, olhar para os números, ver como está montada a tua carteira. Como eu falei, né? Eu tenho posições em ações dolarizadas que estavam apanhando, mas nesse momento começam a funcionar de fato como hedge. Tenho empresas que são mercado interno, né, que estão apanhando muito. Apanharam mais ainda, mas eu vejo muito valor, mas eu tenho uma certa tranquilidade nesse momento, eu acho que é um momento de ter calma. É um momento de refletir para o investidor que o político faz parte do nosso mercado, a gente nunca vai ser Suíça, também nunca seremos a Venezuela. Acho que o Brasil sempre oscila nesse pêndulo que os investidores acham que a gente virou uma Suíça ou virou uma Venezuela, e não é nenhum outro. É ter uma tranquilidade, ver se a carteira sua está aderente, até aproveitar algumas oportunidades, mas nada está tão barato que não possa ficar mais, né, pessoal? Então, acho que essa é a mensagem. E, Henrico, manda uma mensagem também, o que o investidor deve fazer nesse momento, né? Você tocou num ponto-chave, né, Rafa? A gente estava até falando sobre isso, nessas assimetrias, né? Então, balancear. Está barato, quanto que é o risco daquele investimento, né? Quanto você pode ganhar na sua estratégia com aquilo, né? Sua estratégia está preparada para um cenário de volatilidade? Eleições estão aí, não dá para deixar dinheiro, por exemplo, no colchão, perdendo para a inflação que está crescendo. Então, a gente tem que se preparar, tem que estudar os movimentos de mercado e definir uma estratégia aderente ao nosso perfil de risco. Exatamente. Eu já falei aqui no começo do ano, eu saí fora das estatais, zerei tudo. Longo prazo é complicado, ainda mais quando a gente vai passar por 2022 aí com uma eleição bem intensa. Bom, pessoal, mas como eu falei, tem os vídeos aqui do Henrico, se cadastrem para receber. É isso, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal. Henrico. Obrigado, Rafa. Obrigadão, até a próxima. Até. Tchau, tchau.